Ok, oi. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à Semana do Bebê aqui no município de São Benedito, através da lei instituída, a lei número 919/09 de dezembro de 2014. A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social apoiada pelo UNICEF e tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos como prioridade na agenda dos municípios brasileiros. A Semana do Bebê também é uma grande mobilização pelos direitos das gestantes, das mães e suas crianças pequenas. A ideia do evento é chamar a atenção para o tema e incentivar ações que ajudem a garantir esses direitos. A Semana do Bebê também reúne famílias, autoridades e profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social, proteção e da mídia. São realizadas atividades culturais e de lazer, palestras, debates, oficinas, tudo para levantar e discutir temas como a saúde e o bem-estar da gestante, a prevenção da violência, a importância da amamentação e a redução da mortalidade infantil. O evento tem o incentivo do UNICEF e é realizado de forma voluntária pelos municípios interessados em fazer parte dessa iniciativa, né? E São Benedito é um deles. Nós vamos fazer agora a composição da mesa. Inicialmente, a gente convida aqui para ocupar a mesa principal a o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social de São Benedito, secretário Mazola Costa, a secretária da Saúde do município, Valdilene Martins, e a secretária municipal da Cultura, Luísa Cristina. E as demais autoridades que a gente vai convidar agora, por gentileza, ocupem as nossas duas mesas laterais. Convidamos aqui a articuladora do selo UNICEF, Edna Somária, a presidente do CMDCA, Elaine Araújo. Convidamos também a mobilizadora do NUCA, a Bruna. Também convidamos aqui um adolescente para representar o NUCA, o João Vitor. Convidamos também aqui para também compor a mesa, representando aqui a comissão e representando a Secretaria da Educação, né? Em nome da secretária Lúcia de Fátima, convidamos a professora Adelina. Também representando aqui o Conselho Tutelar, a gente convida a Andréia. Representando as mães gestantes, convidamos também para compor a mesa a Jéssica. E também convidamos a enfermeira Irlanda, ela que é uma das palestrantes dessa manhã, para também compor aqui um lugar, ocupar aqui um lugar. Providenciar aqui, né? Ligar o ar-condicionado. Depois o Fernando, depois a gente providencia, né? Mas eu gostaria de convidar todos agora para ficarem de pé, né? Em posição de respeito, para acompanharmos aqui a execução dos hinos
nacional e do município. Seio mais amores, ó Pátria Mãe, ó Pátria, salve, salve.
Podemos sentar, então. E nós convidamos agora para fazer a abertura oficial da Semana do Bebê em São Benedito, a articuladora municipal do selo Unicef, edição 2017-2020, senhora Edna Somária Alves Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Esse é o momento de estarmos reunidos para refletir sobre as ações do Unicef. E a Semana do Bebê é uma das ações que contribui muito para a realização e conquista do selo Unicef. O Unicef é uma garantia dos direitos da infância e da adolescência no município. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está presente no Brasil desde 1950, apoiando as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no país. O Unicef participou das grandes campanhas de imunização e aleitamento materno, da mobilização que resultou a aprovação do artigo 227 da Constituição Federal, na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, do movimento pelo acesso universal à educação, dos programas de enfrentamento ao trabalho infantil, entre outros grandes avanços para a garantia dos direitos de meninas e meninos brasileiros. Nas últimas décadas, o Brasil promoveu um forte processo de inclusão de crianças e adolescentes nas políticas públicas. Entretanto, uma significativa parcela da população contínua e excluída. Por isso, em seu programa de cooperação em governo brasileiro para o período de 2017 a 2021, o Unicef concentra seus esforços nas meninas e meninos mais vulneráveis, com foco especial nas crianças e nos adolescentes que são vítimas de fortes e extremas de violência, de formas violentas. Essas crianças e esses adolescentes em situação de maior vulnerabilidade estão espalhadas por todo o país. Por meio do selo Unicef, município aprovado, o Unicef fomenta compromissos para a garantia dos direitos de criança e de adolescentes. O Unicef atua com foco na redução das desigualdades intramunicipais por meio da plataforma Crescemos Juntos. Com o engajamento de todos, o Unicef espera promover mudanças positivas que possam potenciar, impactar a vida de todas as crianças e adolescentes do município e do Brasil. O município de São Benedito aderiu à edição do selo Unicef 2017-2020, contando com a parceria das secretarias de Saúde, Educação, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Cultural, Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte, que tem um trabalho conjunto. Somarão esforços para mudar a qualidade de vida de meninos e meninas de nosso município, em situação de vulnerabilidade. Estamos iniciando essa edição com a comissão representada pelos representantes das secretarias. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rejane de Oliveira Soares, Anderson Apolônio, Secretaria de Saúde, Maria Marlene, Noélia Costa, Secretaria de Educação, Aldelina Marilo, Marta Maria, Secretaria de Esporte e Cultura, Francisco Samuel, Domingos Teles e Rosângela, representantes do Conselho Tutelar, João Paulo e Andréia, representante de Sociedade Civil, Rejane da Silva e Wanda Gonçalves, Conselho Municipal de Direito, inclusive o Conselho Municipal de Direito, eu gostaria que viesse um representante, porque o Conselho é um órgão normativo e é de grande importância para as ações do selo Unicef. Eu peço a algum representante para estar junto aqui compondo a mesa. Pode ser, Josmara?
O Conselho Municipal de Direito da Criança, ele é um órgão normativo e tem grande parceria com o selo Unicef. Ele é um dos grandes apoiadores, porque sem o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, não acontece selo Unicef, como várias outras instituições, ações pelo qual estamos aqui juntos e fortalecendo as ações do selo Unicef. Representante de liderança, Antônio Cleito, e representante da comunicação, Sidney Silva. Representante do Legislativo, Dr. Rômulo Gonçalves. Adolescente, João Vitor. Mobilizadora do Dia Adolescente, Bruna Aline. E articuladora municipal, Edna Somário. Vou ser bem breve aqui nas palavras. Gente, hoje é mais que um momento de festa. A Semana do Bebê, ela é um grande marco e significativo para o município. Porque além dessa festa aqui pelo qual a gente prepara para receber vocês e conhecer mais sobre essa política, é fazer um trabalho de busca ativa. Esse trabalho de busca ativa que irá acontecer além das palestras no PSF, além das ações dentro de CRAS, é importante que esteja identificado com essa parceria de vocês, com essa parceria que aconteça a busca ativa para identificar as mães grávidas que estão na adolescência, para estar dando esse apoio, para identificar essas grávidas se estão com sífilis, qual o acompanhamento que precisa ser feito. Porque muitas vezes elas deixam de procurar o PSF e fazer o acompanhamento. É mais do que uma festa, é mais do que palestra, de que acontecimentos, é mais do que uma normativa. Ah, é porque está em lei, a gente precisa fazer? Sim, mas o selo Unicef só acontece se tiver o apoio e a parceria de todos em fazer essa busca ativa, de identificar essas mães grávidas, fazer o acompanhamento, que eu sei que, lógico, que todos fazem um trabalho com excelência, mas é importante que sejam identificadas, que haja essa busca ativa nessas mães gestantes. Porque muitas vezes, com uma mãe que está com sífilis, que é identificada no tempo certo, há uma série de prevenções para aquele bebê que vai nascer, certo? Conto com o apoio de vocês, a festa está muito bonita. Por quê? Porque a presença de vocês e o selo Unicef só acontece se tiver essa parceria da saúde, da educação, da assistência social, do conselho tutelar, conselho de direito, para que possam estar fortalecendo as ações do município. É tão louvável quando a gente faz uma ação que pode mudar a vida de uma criança e de um adolescente no município. Tá? Agradeço a todos a presença, certo? Vou passar aqui a palavra. Conceder agora a palavra à secretária de Saúde, Valdilene Martins. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Mazola. Queria me reportar aqui à senhora Mária, dizer a ela que ela está de parabéns, está muito bonita a organização do evento, dizer que você está numa missão que a gente sabe que não é fácil, porque você precisa, todos os dias, você está convencendo os envolvidos da importância que é a conquista do selo Unicef para o município. E a gente sabe que a proposta da Semana do Bebê é buscar recursos, reunir recursos do governo e da sociedade para poder conquistar os direitos das gestantes, das crianças, das mães e dos seus filhos, né? E durante toda a semana, as unidades de saúde estarão desenvolvendo ações voltadas para esse público. E aqui fica o nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo. E também agradecer aqui a Irlanda, né, que veio ministrar a palestra de fortalecimento de vínculo, que eu acho que é um tema bastante importante para que a gente possa estar trabalhando hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos.
Agora com a palavra o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Mazola Costa. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a Cristina, nossa secretária de Esporte e Cultura. Cumprimentar aqui a nossa secretária de Saúde, que tão bem vem fazendo um belíssimo trabalho aqui no nosso município. Cumprimentar também aqui a nossa coordenadora do selo Unicef, São Benedito, a minha amiga Ciomária. Em nome dela, cumprimentar todos que fazem a STDS do município de São Benedito e lhe parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo. Você, quando nos procurou, no início do ano passado, né? Eu disse que daria total apoio e nós estamos fazendo o que pudemos na medida do possível. A gente sabe que as dificuldades são grandes em todos os municípios, mas nós estamos dando prioridade ao selo Unicef em nosso município. A Aldelina foi uma pessoa que chegou quase chorando, foi a Aldelina, pedindo apoio e nós estamos fazendo o que a gente pode. Tenho certeza que no final vai dar tudo certo e pode contar com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. O prefeito Gadiel não pôde estar aqui presente hoje, está em um evento com o governo do Estado. O Saul sofreu um pequeno acidente, né, Anitta? Com o pé, não pôde também. Então, em nome deles aqui, declaro aberto a Semana do Bebê. Muito obrigado, bom dia a todos. E agora o João Vitor vai falar sobre a Declaração dos Direitos da Criança, né? Todo mundo diz que as crianças têm direito a um montão de coisas. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de 70 países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para as crianças, para a criançada. Mas é um desafio grande e luta para que esses direitos sejam respeitados. A Declaração do Direito das Crianças tem 10 princípios que devem ser respeitados por todos, para que as crianças possam viver dignamente, com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas serão o nosso futuro. Agora vamos mostrar esses direitos para que vocês possam conhecê-los. Primeiro princípio: todas as crianças serão beneficiadas por esses direitos sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. Toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Segundo princípio: toda criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente com liberdade e dignidade. Terceiro princípio: desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome, uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Quarto princípio: as crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito aos cuidados especiais, para que seus filhos possam nascer saudáveis. Toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Quinto princípio: as crianças com deficiências físicas ou mental devem receber educação e cuidados especiais, porque elas merecem respeito como qualquer criança. Sexto princípio: toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e as pequenas demais deverão separar-se da mãe. A menos que seja necessário, o governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm família, nem dinheiro para viver decentemente. Sétimo princípio: toda criança tem direito de receber educação primária gratuita
e também de qualidade, para que possam ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender. As crianças também têm todo o direito de brincar e se divertir. 8º princípio: seja uma emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro dos adultos. 9º princípio: nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso de responsáveis ou do governo. Nenhuma por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem a sua saúde, educação e desenvolvimento. 10º e último princípio: a criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião,
Aí, linda apresentação, parabéns para essas crianças e pela mensagem que elas trouxeram. Então, nós convidamos agora as autoridades que se desfaçam a mesa para a gente dar continuidade a essa abertura da Semana do Bebê. É mais uma atividade que faz parte da agenda para a conquista do selo Unicef, município aprovado, edição 2017-2020. Agradecer aqui a Edna, né, diretora, as professoras, as mães também que vieram aí com essas alunas que fizeram essa belíssima apresentação. Registrar também a presença da secretária adjunta de saúde, Anita Dornelles, vários agentes comunitários de saúde, né, enfermeiros, profissionais aí da saúde, da educação, também o nosso obrigado pela presença. E só divulgando aqui a programação dessa abertura, né, que está acontecendo agora aqui na Câmara, com todos os profissionais da atenção básica, NASF, Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social, Gabinete, Câmara de Vereadores, CMDCA, NUCA. À tarde haverá capacitação com os técnicos de enfermagem em atendimento humanizado no PSF do Chora. Pré-natal com palestra sobre cuidados com recém-nascido e aleitamento materno. No PSF do Inhusul, puericultura com atividade lúdica. No PSF Centro de Saúde 1, pré-natal com palestra sobre cuidados com a saúde bucal da gestante e também do recém-nascido. Amanhã, dia 20, no PSF do Inhusul, pré-natal com grupo de gestantes, com palestra sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido. No PSF Barreiro, puericultura na Ingazeira, com roda de conversa sobre alimentação saudável. Na Fazendinha, PSF Fazendinha, imunização com sessão educativa sobre a importância do acompanhamento em puericultura e vacinação. No PSF do Centro de Saúde 1, puericultura no posto de saúde e escovação supervisionada com a aplicação de flúor na escola Bordalone Brandão. No PSF Lagoa, puericultura. No Chora, puericultura com roda de conversa sobre vínculo mãe e filho. No PSF Barreiro, imunização na localidade de Santa Teresa e sessão educativa sobre higiene. No PSF Alisson Mendes, imunização e sessão educativa sobre a importância do uso da caderneta da criança. No PSF da Carnaúba, puericultura e atividade lúdica. No PSF Ipiranga, imunização. No Inharé, pré-natal e sessão educativa sobre a preparação para o trabalho de parto. No Recanto, contação de histórias para o grupo de crianças. E na Pedra de Coco, puericultura com palestras sobre desenvolvimento psicomotor. No dia 22, a Secretaria de Saúde vai promover a capacitação para agentes comunitários de saúde em desenvolvimento e acompanhamento infantil. No Centro de Nutrição, grupo de gestante. No ABC, imunização. No Ipiranga, atividade lúdica com escovação supervisionada e aplicação de flúor na creche pró-infância. No Inharé, pré-natal e sessão educativa sobre aleitamento materno. No dia 23, na creche pró-infância, será o encerramento da Semana do Bebê com a apresentação do bebê prefeito e a entrega do kit. No dia 24, programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, palestra falando sobre primeira infância, oficina, confecção de capinha do bebê, pela manhã, na UBS do Recanto. No dia 26, programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, palestra falando sobre a primeira infância, com oficina de confecção de capinhas do bebê pela manhã no CRAS 1, no bairro Monsenhor Otalício. E à tarde no CRAS 2, no bairro do Chora, né? CRAS 2 do bairro do Chora. E no dia 27,
haverá mais uma atividade da Semana do Bebê lá na Praça Mais Infância, a partir das 17 horas, com a presença, né, de toda a população convidada. E agora nós teremos a palestra com a enfermeira Irlanda, né, que vai falar sobre fortalecimento de vínculos, na continuidade aqui da nossa abertura da Semana do Bebê, aqui em São Benedito. Pessoal, bom dia. Bom dia. Ah, sim. Também eu dei um bom dia tão fraco, né? Vocês responderam. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre vínculo, né? O fortalecimento de vínculo. E aí, eu quero primeiro agradecer o convite, né, que me fizeram e também parabenizar, né, todos que estão envolvidos nessa organização. Está tudo muito lindo, a gente vê que tudo muito feito com muito capricho, né? E aí faz a diferença. E também agradecer a todos os profissionais que aqui estão. Aqui, apesar de ter muitos profissionais, mas são profissionais que também são mães e pais, né? E falar de vínculo, né, fortalecer vínculo, é uma das coisas assim, que eu venho lendo e estudando. Porque, assim, as coisas vão passando. Há 20 anos atrás, a gente se preocupava muito na saúde com a mortalidade infantil, ainda se preocupa. Mas se preocupava muito com a mortalidade infantil pela desidratação, né? E hoje a gente vê programas do governo federal trabalhando a obesidade. A gente vê que a epidemiologia, né, nas cidades, elas vão mudando, o adoecimento das pessoas. E também tratar, cuidar e lidar com o ser humano também vai mudando. Então, nós que somos de uma geração, e às vezes a gente quer reproduzir com a nova geração, e às vezes a gente não tem muito sucesso, né? A gente quer criar como a gente foi criado, e às vezes a gente não consegue e não consegue. E lidar com essa geração realmente um pouco complicado. É a geração, a gente chama geração Z, é a geração... Tudo é muito rápido, a geração da tecnologia. Criança com 2, 3 anos já sabe mexer no celular, né? Sabe mexer coisas que às vezes o pai e a mãe nem sabem, a criança descobre. Então é uma geração que a gente também precisa saber lidar com ela, né? A geração bem... Então, família, fortalecimento de vínculo e desenvolvimento da criança na primeira infância. Não tem? Pode. Nós vamos entender, gente, por que família é tão importante no fortalecimento de vínculo. Pode passar. Já foi dito, né? Sejam bem-vindos, também dou a vocês, né? Bem-vindos também. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Concordam? Leiam comigo. Então, vamos agradecer por termos tido o dom, para quem é mãe aqui, né? O dom de ter filhos. Agradecer também a Deus por ser profissionais, e nós somos, na verdade, trabalhadores sociais, porque nós temos uma importância muito grande no desenvolvimento dessa criança da primeira infância. E eu vou passar... Tem som? Tem. Tem um vídeo, gente, muito interessante sobre o desenvolvimento, é um vídeo curto, sobre o desenvolvimento da primeira infância, né? Por que é tão importante cuidar da primeira infância, né? Que diferença isso vai fazer numa cidade, né? No estado, num país. Então, a gente vai avançando até dar certo aqui o vídeo. Imaginem um fato, um momento que aconteceu com vocês quando vocês estavam na primeira infância. Em 2 minutos, eu gostaria que vocês trouxessem algum evento que vocês lembrem que aconteceu na primeira infância. Qual é a faixa etária da primeira infância, gente? Bem forte. Qual é a faixa etária da primeira infância?
0 a 6 anos de idade. Então, assim, será que vocês lembram de alguma coisa que aconteceu nesse tempo, de 0 a 6 anos? Dá para lembrar? 2 minutos. Mas será que pelo fato da gente não lembrar, não ficou nada? Será, gente? Se a primeira infância é tão importante, por que a gente não consegue resgatar uma memória da primeira infância? Quem conseguiu aqui lembrar de algo desse período, até 6 anos de idade? 1, 2, 3, 4... Gente, não mais do que 10. Tá? Mas se eu falar para vocês que o que nós somos hoje tem a ver com a nossa primeira infância também? Não é? E a gente não consegue trazer isso à memória. Porque a gente pensa pouco sobre nós mesmos. E o nosso autoconhecimento, ele está ligado intimamente com as nossas memórias. Mas se a gente desse um tempo maior e você fosse buscar, você lembraria. De imediato não, porque a gente não para pensar sobre isso. Né? Então nós vamos ver o quanto a primeira infância é importante. Vou passando aqui. Isso. Ó, o nosso cérebro, a nossa memória, ele grava o quê? Momentos e momentos. Mas o que faz o nosso cérebro gravar? O que faz, gente, o nosso cérebro gravar alguma coisa? A convivência. O que mais? Se eu pedisse para você pensar em algo muito bom que aconteceu com você, você vai lembrar da vida inteira. Certo? Você traz alguma coisa da memória. E se você traz alguma coisa da memória, não é por acaso, é? Não. Algo de impacto, quando ele acontece, a memória grava. Seja bom ou seja ruim. Quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Sugiro. Principalmente para quem é professor e visitadoras do Criança Feliz. Tá? Divertidamente. Gente, é um filme que ele fala dos sentimentos e emoções. Ele foi elaborado por pessoas que têm formações em PNL. Ele fala de alguns sentimentos normais do ser humano e como isso acontece e como a nossa memória grava. Ele é infantil, mas ele nos ensina muita coisa. Inclusive, pode assistir com os seus filhos, né? Divertidamente. Então, ele fala como a gente grava. Você já se deparou com situações que, se fosse outro dia, que você estivesse bem, você não gravaria. Mas naquele momento, naquela situação, você gravou. Seja boa, seja ruim. Porque vai depender de como você esteja emocionalmente. Primeira infância. Informação. O que a gente precisa para trabalhar a primeira infância? Informação, pré-natal e parto, educação infantil, saúde da criança, família, políticas públicas. Isso nós precisamos. E quem faz isso no município? Quem, gente, faz isso tudo no município? Quem faz? Secretarias, ONGs, não é? Promotorias, que a gente vai ver mais na frente. E a família tem um papel fundamental. Se nós não trabalharmos a família, nós teremos pouco sucesso. Certo? Se não trabalharmos o vínculo familiar. Porque você cuida da criança, a criança vai para a educação infantil, você fica com ela um tempo. Quando ela volta, ela vai para onde? Para o grupo familiar, para o seu núcleo familiar. Por isso é importante cuidar da família. É importante ensinar a família a ter vínculo familiar, que hoje está sendo quebrado por algumas questões. Família, mesmo em tempos de dificuldade, não permita que nada destrua a união da sua família. Quem aqui é da assistência? CRAS, CREAS. E também até agentes comunitários. Vocês observam? Quando a família é unida, quando a família é coesa, não é?
Então, assim, você tem mais facilidade para trabalhar, você tem mais facilidade para cobrar, você tem mais facilidade para ver algumas questões em relação à saúde da criança. Né? Então, a gente precisa trabalhar o quê? O vínculo familiar. Não vai dar certo. Ó, na família se encontram os primeiros educadores da criança. A criança vai para a escola com quantos anos? 4? 3 anos. Então, do seu nascimento até 3 anos, onde ela está a maioria do tempo? Ou o tempo inteiro? Dentro de casa. No núcleo familiar. Então, quando ela vai para a escola já recebe aquela criança com alguma formação. Então, a família é o primeiro educador da criança e o elo para o seu desenvolvimento. E tem mãe, tem pai que está entregando a criança de 6, 7 anos para a escola. Tem mãe que acha que não pode fazer mais nada. Tá aí, não tem jeito. Já fiz de tudo. Né? Então, entregando para a escola uma responsabilidade que é da família. Mas, às vezes, gente, essa família está também clamando por ajuda. Essa família está querendo ajuda. Tem famílias que já não sabem mais o que fazer com criança de 3 anos de idade. Já não sabem mais colocar limites. Né? Eu trabalho com famílias, né, atendendo coach infantil e juvenil, né, e adolescente, e a gente vê. Tem famílias que querem acertar, mas não encontraram, se desencontraram no caminho. Querem colocar limites, mas não sabem como colocar limites. Né? Então você vê muitas crianças com 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, que a mãe não tem mais poder sobre essa criança. E essas famílias precisam de ajuda. Né? E nós, profissionais, temos que ajudar. Né? Nós somos trabalhadores. É preciso fortalecê-la com apoio da comunidade, com respaldo da rede pública de serviços municipais. Não sei se a caixa já está funcionando, mas eu vou seguindo. Família. O que é família? É um grupo, né, de pessoas cujos vínculos circunscrevem obrigações recíprocas. Na família deve ser construído o respeito. Então, o que a gente vê hoje? O que é fato? O que a gente presencia? Às vezes não há mais respeito entre as pessoas adultas e às vezes a criança apenas reproduz essa falta de respeito com o adulto. Se houver respeito dentro da família entre seus membros, há uma possibilidade, há uma ajuda para que essa criança se desenvolva de forma mais adequada. Então, se o adulto não se respeita, a criança está observando. 80% do aprendizado de uma criança é através do que ela vê. 20% do que ela ouve. Então, se ela está vendo que no meio da família há desrespeito entre os seus membros adultos, ela vai aprender a respeitar, gente? Não. Um exemplo, a mãe não respeita o pai quando ele quer corrigir um filho. O filho vai respeitar o pai? Não. Então, assim, o respeito entre os adultos, esse vínculo, ele precisa ser fortalecido para que a criança consiga visualizar isso. Visualizar esse respeito. O que a gente vê hoje? A mãe coloca de castigo, o pai tira. O pai coloca de castigo, a mãe vai lá e tira. A criança vai gostar de quem? De quem coloca de castigo ou quem tira do castigo? Claro, ela é inteligente, esperta. Ela vai gostar de quem tira. E na hora que um coloca de castigo, ela corre para aquele que tira. Então, um tira a autoridade do outro. E aí vai quebrando os vínculos, vai quebrando o respeito. E às vezes são atitudes tão pequenas, né, mas que têm uma importância muito grande. O que é vínculo? O que é vínculo, gente? É aquilo que ata, é aquilo que une pessoas. Pergunto para vocês que estão aqui no auditório, de 0 a 10, como é que está o vínculo familiar de vocês? Não precisam me responder.
Só para vocês, de 0 a 10. Para 10, né, está excelente, mas para 1 precisa melhorar, né? Não está bem. Então, como é que está o vínculo familiar de vocês? É uma reflexão, né? Como é que está a comunicação dentro da minha casa? Como é que eu estou me comunicando com as pessoas adultas? Com respeito? A gritos? Porque se a criança vê isso, ela aprende isso. Então, de 0 a 10, como está o vínculo familiar dentro da minha casa? Né? Como está entre os adultos e entre os adultos e a criança? Como está esse vínculo? Né? A gente faz uma reflexão. Pergunto, é difícil pôr limites? É fácil ou difícil? Gente, por limites, ele pode fortalecer ou ele pode quebrar vínculos. Concordam? Depende da forma como você faz isso. Criança precisa de limite? Não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. A criança precisa, nós precisamos, né? Ter regras, disciplina, isso é importante para a gente. Para a gente ter mais resultados. Quanto mais disciplinado, mais resultados você tem. Então, a criança, ela precisa de limites. Mas tem casas, famílias, que a criança está mandando no pedaço. E a criança, ela não tem ainda amadurecimento cerebral, emocional, para mandar no ambiente da casa. E aí, cabe à família se colocar e ensinar essa criança. Não é o desrespeitar. A criança precisa ser ouvida. Né? A criança precisa ser escutada. Mas ela não precisa estar mandando na casa. Então, colocar limites pode fortalecer o vínculo, como pode quebrar vínculo. Depende da forma como... A gente faz assim, menino não sobe na cadeira. A gente fala até calmamente, né? Fala a segunda, a terceira, a quarta. Na quarta, como é que a gente está? Na quarta, como é que a gente está? Então, é capaz de pegar o quê? O famoso chinelo. Então, assim, como abordar essa criança de uma forma que ela não se sinta reprimida e violentada? Né? E essa é a nova abordagem com a geração Z, que é essa nova geração. Já tem uma outra agora. Né? Então, o limite, ele pode fortalecer e pode quebrar vínculo. Aqui eu precisaria do vídeo, mas não sei. Eu vou contar. É um vídeo sobre... Quem aqui já viu a experiência do marshmallow? Quem é educador? Profissional? Eu não sei se a caixa já está prestando. Vou dar uma verificada aqui. É uma experiência, gente, que foi feita com crianças. Eles deram marshmallow para as crianças, deixaram no ambiente e disseram: se você não comer, você ganha mais um. Se você comer, você não ganha. Aí deixaram a criança no ambiente e foram e saíram, né? É uma experiência e acompanharam essas crianças ao longo da vida. Mas não está aparecendo o vídeo. Quem sabe mexer nesse computador? Aqui? Aqui. Uhum. Eu pausei. É um vídeo. Está saindo o som, mas não está saindo a imagem.
Eles acompanharam, gente, essas crianças ao longo das suas vidas, até suas vidas profissionais, por muito tempo. Aí viram o que foi que aconteceu com aquelas crianças que aguardaram e com aquelas crianças que comeram marshmallow não esperaram. Foi uma pesquisa que foi feita. Observem. O negócio é o seguinte, o marshmallow para você, você pode esperar. E eu te darei mais um. Ou você pode comer agora. Quando eu voltar, eu te darei o outro. E então você terá 2. Mas fique na cadeira até eu voltar, tá bem? Ele cheira o marshmallow. Cheira realmente bem. Esse aí nem olha. É o sofrimento, né? Você pode comer agora ou pode esperar, tá ok? Eu voltarei, fique sentado, ok? Essa aí está terminando. Eu vou sair agora e já volto, tá ok? Você pode comê-lo ou você pode esperar, ok? Essa aí deixou nem a pesquisadora sair, né? Como se saiu? Saiu-se bem? Sim? Sim. Você não comeria, né? Não te disse que eu te daria um outro? Agora você vai ficar com 2. Pode comer. Este teste foi feito pela primeira vez há muitos anos, através de um estudo. Depois de anos, os pesquisadores acompanharam a vida das crianças até virarem adultos. As que souberam esperar e não comeram o primeiro doce tornaram-se adultos bem-sucedidos com boa estrutura familiar. Já as crianças que não esperaram viraram adultos sem conquistas. Entenderam, gente? A gente precisa ensinar a criança a esperar. Compre um brinquedo e diga assim, mãe, eu lhe dou. O que acontece? Ele não dorme, ele não deixa você dormir enquanto você não entregar o brinquedo. Gente, ensinar a criança a esperar é fundamental para o desenvolvimento dela.
A criança quer uma coisa, você move céus e terra e quer dar na hora que ela quer. E nem sempre isso é tão bom. Vocês viram a experiência. Então, fazer a criança esperar é importante. A gente tira pela gente. Quem aqui, tem muita gente aqui que tem carro, né, a gente tem carro, tem moto. Quantos aqui juntaram dinheiro para comprar moto? E juntaram para comprar o carro? O que a gente diz? Se eu não comprar e pagar, eu não vou juntar. Não é isso? Né? A esperar. Então, ensinar a criança a esperar é importantíssimo para o seu desenvolvimento. E às vezes a gente não tem paciência, nem a gente tem paciência. Que a criança pede uma, pede duas, pede três, e a gente vai lá e faz. A gente vai lá e dá. A gente não ensina a criança a esperar, é só amanhã. Se disser assim, logo a criança é assim, você diz, eu vou sábado, nós vamos passear no sábado. Ela começa a ajeitar logo tudo. Porque criança, ela tem essa rapidez. Imagine os reflexos na vida adulta desses dois tipos de atitude. É o que nós vimos. Eu vou só trazer para a gente alguns exemplos de perguntas ruins. Que a gente faz isso no cotidiano. E a gente pode estar ensinando as mães. Numa visita domiciliar, na conversa, não é? Primeira coisa, os brinquedos nasceram na sala? Vai colocar toda essa tralha na caixa ou não? É a forma como às vezes a gente se comunica. Então você está o quê? Apresentando agressividade e desqualificação quando diz que o brinquedo é tralha. Porque o brinquedo para a criança ele é muito importante. Outro exemplo, filha, qual a parte que você não entendeu? Se não escovar, vai ficar com dor de dente e vai para o dentista. Ironia e ameaça. É a nossa comunicação. Rodrigo, de novo, vai chegar atrasado na van, você não tem jeito. Descrédito, confirmação de incompetência. E às vezes a gente fala e a gente não percebe a forma que a gente está se comunicando. Eu vou só trocar essas perguntas, gente, por outra forma de você, chamada perguntas poderosas, que são perguntas coach. Filho, onde você pode colocar seus brinquedos para achar amanhã e poder brincar bem muito? Se você faz isso com tom calmo e afetuoso, gera um sentido lúdico e de responsabilidade. A outra pergunta, filha, como você pode fazer para a sua boquinha ficar bem fresquinha e cheirosa? Sentido de prazer e bem-estar. Então, mostrar para a família que ela pode ter domínio sobre seus filhos. Mostrar para a família que ela pode ter, sim, a condição de colocar limite nos seus filhos. Ela é capaz para isso. Então, é isso que nós precisamos ampliar a visão das famílias, que elas são capazes, se ela mudar a forma de se comunicar. Então, às vezes, eu fico muito triste. Vocês acham que tem por aí algum pai ou alguma mãe que chamou o seu filho de burro? Gente, o pai e a mãe é a personagem que uma criança mais ama nessa vida. E se o pai e a mãe chamam ele de burro, você acha que perspectiva ele vai ter? E às vezes a gente chama sem perceber. E aí a gente precisa, como profissional de saúde, da assistência ou da educação, ensinar as famílias a fazer uma abordagem diferenciada. Uma abordagem que leve a criança para a transformação, para a mudança. E quantas vezes nós somos tratados assim? Não por maldade. Não por maldade. E às vezes a gente não faz por maldade. A gente faz para que o filho obedeça. Outra, Rodrigo, se você pudesse encontrar uma maneira de se aprontar antes da van buzinar, qual seria? Leva a criança à mudança, a pensar numa estratégia. A gente diz logo assim, tu não tem jeito de chegar atrasado todo dia. Então você está desqualificando, tirando a capacidade dele de ser diferente. E é isso que a gente precisa, mostrar para essa família que ela pode sim abordar os seus filhos e colocar limite e ajudar no desenvolvimento dessa criança. Elas são capazes. Todo pai e toda mãe recebeu de Deus o dom.
de dar vida, de criar. Né? E nós temos que mostrar para o pai e para a mãe que ele é capaz sim. Que tem muitas que acham que não tem mais jeito, que não sabe mais o que fazer. Como está a dinâmica das famílias que vocês atendem? Na educação, como são as famílias? Os pais dos alunos de vocês? Na saúde, como são? Né, os agentes comunitários de saúde que visitam as casas, como são? Na assistência, né, os equipamentos, CRAS, CREAS, né, como é a dinâmica dessas famílias? Então, a gente pode, sim, ajudar a transformar e a mudar. É a nova forma de se comunicar que eu falei. Os vínculos familiares, eles devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado, gente. Então, o que nós, como equipamento, como município, podemos fazer para melhorar o vínculo das famílias? O apoio público, através de uma instalação de rede. Então, quanto mais articulada estiver a educação, a assistência, a saúde, que é o que nós estamos vendo aqui, mais sucesso nós vamos ter no desenvolvimento dessas crianças de 0 a 6 anos. E também o diálogo. Quem faz esse diálogo são os trabalhadores sociais. Quem são os trabalhadores sociais? Nós, profissionais de saúde, da educação, da assistência. Né? Através de quê? Ações intersetoriais. A saúde da família, o NASF, a estratégia agente comunitário, o agente, né, de combate às endemias e todos os equipamentos que a saúde tem. A assistência, através dos assistentes sociais, das visitadoras e de todos os equipamentos que a assistência tem, que é CRES, CRAS, né? Os educadores, professores e os equipamentos que a educação tem, né, que é a escola. Então, todos nós somos trabalhadores sociais, representantes municipais de instituições públicas e privadas, que são as outras secretarias, a pastoral, as promotorias, formação de opinião comunitária, as ONGs, as associações, os líderes religiosos. E os participantes de fóruns, comissões e conselhos. Então, cuidar da primeira infância dentro de um município não é só a Secretaria de Assistência, não é só a Secretaria de Saúde, são todos os equipamentos existentes. A gente viu essas crianças se apresentando, né? Todas muito alegres, quando elas se viram aqui na TV, ficaram assim, encantadas. Então, assim, fazer com que essa criança se desenvolva, fazer com que ela continue não tendo vergonha. Quantas pessoas aqui nesse auditório hoje têm vergonha de falar ao público? Não conseguem falar ao público, né? Então, ajudar no fortalecimento dessa criança. Gente, por que o pré-natal é tão importante para o desenvolvimento da primeira infância? É chamado de fase perinatal. Por que é tão importante? É crucial para o desenvolvimento do cérebro e da aprendizagem da primeira infância. Então, quando a escola pega essa criança e ela pergunta como foi o seu pré-natal e seu parto, é super importante compreender isso. Porque, às vezes, a criança ela teve um parto complicado e, quando ela chega à escola, às vezes, ela é estigmatizada de que ela não aprende adequadamente. Então, entender como foi o pré-natal, entender como foi o parto daquela criança é fundamental para que a educação consiga ter êxito na aprendizagem dessa criança. Quando nasce um bebê, o cérebro não está totalmente terminado, nem estruturalmente e nem funcionalmente. Então, ele precisa continuar se desenvolvendo. Aí entra, né, todos os equipamentos. A fase pós-natal. Gente, quem já ouviu falar em plasticidade cerebral aqui? É a capacidade, né, que o nosso cérebro tem de mudar, de fazer conexões, de fazer coisas diferentes. E essa plasticidade, ela acontece com o vínculo emocional e com o ambiente em que aquela criança está inserida.
Por isso, às vezes, assim, a escola pode fazer tudo? Não. A saúde pode fazer tudo? Não. Por isso é importante fortalecer o vínculo que essa criança tem na sua família. Ela precisará de quê? Os neurônios precisam aprender do ambiente. Por isso eles são plásticos. Por isso eles podem mudar. Então o ambiente ele é super importante para o desenvolvimento da criança. Então os equipamentos, eles podem fazer muito, eles podem estar articulados, mas se não trabalhar o vínculo familiar, nós não teremos muito sucesso. Quantas famílias, né, estão em condições sociais precárias? Então, nós precisamos, dentro do ambiente educacional, ensinar essa criança a ser resiliente. A educação, a saúde, a assistência pode mudar todas as famílias do município de São Benedito que estão em situação de risco? Não, nós não temos essa capacidade. Mas nós podemos trabalhar a resiliência dessa criança. Quantas pessoas nasceram em um lar totalmente desestruturado e conseguiram vencer na vida e tem sua história para contar? Porque ele foi o quê? Resiliente. Mesmo num ambiente totalmente desfavorável, ele foi resiliente. Então, ensinar a criança a ser resiliente, a confiar nela mesma, é muito importante. É porque quando ela confia nela, mesmo diante das adversidades, ela consegue vencer. O ambiente ele precisa ter 3 componentes: sensorial, emocional e motor. Pergunta quem é aqui da educação. Qual é desses componentes que mais se trabalha no ambiente escolar? Tem alguém aqui da educação? Geralmente, o motor e o cognitivo. Certo? Tudo entra no cérebro a partir dos 5 sentidos, gente. Tudo. Tudo que nós absorvemos é a partir dos 5 sentidos. E vai depender da visão que nós temos sobre aquilo que nós estamos vendo. Tudo depende de como a gente visualiza, como a gente vê. Eu vou dar um exemplo simples. Se eu olho para o meu emprego e vejo, não gosto do meu emprego, para mim ele vai ser uma carga. Não vai ser legal ir para ele, por algum motivo. Mas se eu amo ir para o meu emprego, para o meu trabalho, para mim eu vou achar ótimo levantar e ir para ele. Como eu vejo, como isso adentra no meu cérebro, faz toda a diferença. Então, assim, ensinar essa criança que ela é capaz. O empoderamento dessa criança é muito importante para o desenvolvimento dela. Na educação é importante trabalhar a parte sensorial e não somente a cognitiva. Pergunto a vocês, nós somos educados a falar dos nossos sentimentos e emoções? Temos facilidade de falar dos nossos sentimentos e emoções? Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Porque culturalmente nós não fomos ensinados a falar disso. Então, lidar com essa geração Z e ensinar ela a falar dos seus sentimentos e emoções é muito importante. O que a gente faz? Quando o menino vai chorar, a gente diz o quê? Te cala, menino. Não é? A gente não deixa ele expressar aquilo que ele está sentindo. Se você está chorando, me diga o motivo. Diga por que você está chorando. Te cala, menino. Né? Era como a gente era abordado quando era criança. Não é? Verdade? Então, gente, o vínculo emocional da mãe com a criança, ela forma essa criança como ser humano. O vínculo é muito importante. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem na internet que colocaram a criança no seu parto, a mãe faleceu. E o coração da mãe foi transplantado para um homem, né? E aí, várias pessoas pegam essa criança enquanto ela chora e ela não é acalentada. Quando esse homem que tem o coração da mãe abraça a criança, ela se cala. Né? O vínculo é muito importante. Então, quando a criança está com medo, a gente diz, vai para o teu quarto, não tem nada lá não, não tem bicho nenhum. E às vezes o medo é tão grande que ela chora e a gente não sabe abordar esse medo.
A gente não sabe conversar com essa criança. Você está com medo de quê? Vamos lá, eu fico com você. A gente não ensina, né, ele a vencer o medo. A gente apenas faz, tem nada, eu já fui lá, não tem nada. Né? Então, o vínculo, o abraço de uma mãe, né? O abraço, o aconchego, dizer para ele que está com ele, que ele fique tranquilo. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Né? Muito importante. Vamos ver aqui a questão do abraço. Por favor, fiquem em pé. Um minutinho, estamos terminando. Ó, você vai dar um abraço no seu colega, mas não é aquele abraço assim, nem assim não. É assim, ó. Um coração encostando no outro coração. Vamos lá. Isso, assim mesmo, assim, ó, em formato de avião. Gente, abraço, ele cura. Então, quando uma criança não está bem, um abraço de uma professora, um abraço da mãe, um abraço da tia, um abraço de uma pessoa que tem vínculo com ela, faz com que essa criança se sinta bem. Né? Então, vamos abraçar mais nossos filhos, sobrinhos, né? Ó, seu nome é hoje. Só uma frase para a gente concluir. Somos culpados de muitas faltas e muitos erros, mas o nosso maior crime é abandonar a criança, negligenciando a fonte da vida. Muitas coisas que precisamos pode esperar, a criança não pode. Exatamente agora é quando seus ossos estão sendo formados, seu sangue está sendo produzido, os sentidos estão se desenvolvendo. Para ela não podemos dizer amanhã, o seu nome é hoje. 75, tem pesquisas que dizem que 75% das crianças que têm problemas de linguagem, aprendizagem e desenvolvimento motor, as crianças que tiveram problema no parto de falta de oxigênio, 75% têm problemas de linguagem, desenvolvimento motor e aprendizagem. Por isso a fase perinatal e a fase é muito importante na vida dessa criança. E como profissionais, não se preocupar apenas com o pré-natal em si. Se preocupar também com o emocional dessa criança é muito importante. Né? Tentar aqui, o vídeo do desenvolvimento é curtinho. Eu não sei se eu vou conseguir. Opa, pronto. Entenda porque a primeira infância... Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade... Eu não sei onde é que diminui o volume. Por onde começar? Observe, porque a primeira infância é tão importante. Podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. Tá bom, pessoal? Altura? Experiências mais marcantes têm os relacionamentos que envolvem a criança. Pais, parentes, cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse, vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara
Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer fazer escolhas apropriadas, promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância, pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado em toda a nossa vida. Viram, gente, porque a primeira infância é tão importante. Então, o que acontece na primeira infância vai ter uma repercussão por toda a vida, né, daquela criança. Por isso, o nosso papel como profissionais de saúde, né, como trabalhadores da assistência, como educadores, o nosso papel em contribuir para o desenvolvimento dessa criança é muito importante. Um país que quer ser grande, uma cidade que quer ser grande, tem que proteger quem não terminou de crescer, né, que é a criança. Então, a primeira infância é de fundamental importância para um país melhor, para um município melhor. Então, eu pergunto, como profissional, como mãe, né, o que eu posso fazer para colaborar com uma primeira infância melhor para os meus filhos, para quem tem netos e para as pessoas, a comunidade? Então, o que eu posso fazer? Em que eu posso colaborar? Onde entra o meu papel? Né? Então, uma atitude, gente, muda uma história. Aquilo que a gente faz, eu sei que nós não vamos dar conta de tudo. Os problemas sociais são imensos. Eu sempre digo que a saúde, ela recebe um problema social. Foi detectada uma gravidez na adolescência. Vai para onde? Saúde. E o problema era social. Teve um acidente, né? A pessoa vai para a saúde. Então, assim, eu fazendo a minha parte, eu colaboro para uma cidade melhor, para um município melhor. Se eu faço a minha parte, se cada um de nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos contribuindo para um município melhor, né? E aí eu agradeço. Obrigada. Agradecer aqui a Irlanda pela palestra, né? E também agradecer a todos. A gente vai encerrando só esse momento aqui da abertura, mas como vocês podem conferir na programação, tem todas as atividades durante a semana inteira, nos PSFs, e que a gente pode acompanhar até o dia do encerramento na Praça Mais Infância. Edna? Agradecer a todos, né? Todos os aqui presentes, os secretários, Secretaria de Saúde, Secretário de Assistência, os subsecretários, com a parceria de todos, Secretaria de Cultura, com a parceria, o envolvimento de todos, que as nossas ações e o sucesso dos eventos acontecem. Agradeço a todos. E agradecer a nossa palestrante aqui, que deu um show, viu? Hoje a gente aprendeu e escutou muita coisa que contribuiu muito, muito para o desenvolvimento da criança e dos profissionais, das mães, dos pais aqui presentes. Muito obrigada. Agradecer toda a equipe intersetorial e comissão de selo Unicef, viu?
A gente faz esse trabalho maravilhoso com esforço e apoio de todos.